Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos mais um dia aqui, né, para falar de um assunto importantíssimo na história da arte do nosso país, que foi a Tropicália, ou tropicalismo, né, como muitos falam. Esse movimento musical, ele começou nos anos 60, lá naquela época onde estava no auge os grandes festivais, né, de música. E hoje nós temos festivais artísticos de teatro, dança, música, alguns até participam de editais do governo, né? Porque esses festivais eles servem para promover a arte, para trazer novas carinhas, né, do mundo artístico. Então esses festivais eles mostram o novo pra gente, né? E aí muitas vezes eles participam de competições, né, onde tem jurados e também opinião pública para julgar aquela arte como a melhor daquele evento, né? Mas naquele tempo era levado muito a sério isso, gente. E tinha até divisões políticas de movimentos musicais, né, que seguiam uma determinada linhagem. E o movimento era crítico porque naquela época era a época da ditadura militar. Então qualquer movimento artístico ele tinha que enfrentar a censura. E eles fizeram isso na maior calma. E tem outra curiosidade também. Nessa época, quando eles foram escolher o nome do movimento, né, ele se originou de uma exposição de obra de arte do artista Hélio Oiticica. Era uma instalação com várias cabines coloridas, e aí tinham vários tecidos que remetiam ao povo brasileiro, a alegria desse povo. Por quê? Na época eles pensaram assim, os idealizadores desse movimento, eles pensavam, poxa, a bossa nova é uma coisa muito elitista, é um clássico, e nós precisamos de alguma coisa que emana do povo. E então o tropicalismo ele veio de encontro, né? Ele veio para trazer essa espontaneidade do povo brasileiro, desse povo brincante, dançante, cantante. E aí esse nome surgiu dessa obra de arte porque ela trazia toda essa mensagem aí sobre o povo brasileiro. E então esse movimento musical, ele trouxe nomes da música como Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee. Era riquíssimo, né? E era um movimento com um propósito de mostrar que o Brasil era um país que tinha condições de ter a sua arte, independente de alguma ditadura, né? Então era aquela liberdade artística, era o que eles buscavam na época em plena ditadura militar. Eles eram considerados loucos, diferentes, hips, né? Um pessoal totalmente fora da caixinha para a época, né? Que o pessoal lá era imagina, um regime militar, anos 60, né? A mentalidade das pessoas. Então, é um movimento que ele criou, ele deu um choque, assim, né? Na população. As pessoas receberam com choque. Uns simpatizantes, outros não, como qualquer outro movimento, né? E era um movimento político, sim, porque ele vinha trazer mudança, coisas novas. Ele vinha ensinar o povo a se manifestar independente do que acontecia ao seu redor. E muitas vezes é enfrentamento a isso que acontecia ao redor, né? Então, era uma mistura. Costumavam dizer assim, nossa, não tinha uma linhagem assim que falasse, né? Porque nesse mesmo movimento começou a aparecer alguns grupos que eram de encontro, por exemplo, a guitarra elétrica. Aí fizeram uma passeata contra a guitarra elétrica na música brasileira. Depois eles tiveram outro momento onde eles resolveram inserir esses instrumentos na música brasileira e fazer um novo estilo de música, aproveitando o que vinha de fora, porém não perdendo a sua identidade, a sua essência, né? Então eu vou parar um pouquinho de falar, vou mostrar o vídeo, que aí vocês vão ver com um pouquinho mais de clareza, né? Porque as imagens, uma reportagem bem feitinha, né? Convence a gente melhor. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre esse movimento, tropicalismo, e depois a gente vai fazer uma atividadezinha, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Algumas palavras são polissêmicas, ou seja, tem mais de um significado. Quando você fala vela, você pode estar se referindo tanto à vela que ilumina, quanto à vela de um navio, ou à vela que você segura em um rolê.
Carolina pode se referir tanto a uma árvore, quanto a um doce, um estado dos Estados Unidos da América ou a uma das muitas meninas carolinas que tem pelo mundo. Tropicália também é uma palavra polissêmica, portanto, pode querer dizer bastante coisa. Por exemplo, ela pode se referir a uma instalação do artista Hélio Oiticica, a uma música do Caetano Veloso, ou pode se referir a um disco de 1968. Pode também se referir ao movimento realizado por um coletivo de artistas, que se denominavam tropicalistas, e a maior parte deles participou daquele disco. A palavra tropicália, finalmente, também se refere ao período em que tudo isso aconteceu. Então, de que tropicália que estamos falando? O fato é que não conseguiremos entender nenhuma dessas tropicálias se não observarmos as coisas que aconteciam no Brasil em 1967. No ano de 1967, o país estava vivendo sob uma ditadura militar que reduzia drasticamente as liberdades da população. Além de não poder escolher os governantes, as pessoas eram diariamente censuradas e muita gente foi presa, torturada, exilada ou morta. A arte era um dos poucos espaços que as pessoas encontravam para expressar suas ideias, ainda que sempre tomando muito cuidado com a censura. Ou pior, que fosse considerada subversiva e o negócio começasse a ficar perigoso. Por outro lado, a indústria musical brasileira estava em um período de grande crescimento. A explosão da bossa nova nos anos 50 fez com que o mundo voltasse seus olhos para um Brasil charmoso, culto e cool. Um Brasil capaz de exportar arte sofisticada e que, ao mesmo tempo, também era bem exótica para os gringos. Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Mais Que Nada, de Jorge Ben, são até hoje duas das músicas mais regravadas na história do mundo. Além disso, os discos de vinil se tornaram um produto bem mais acessível para boa parte da população. Os cinemas começaram a se popularizar cada vez mais e os aparelhos de televisão chegaram nas casas. Mais pessoas passaram a consumir música e estéticas de maneiras completamente diferentes de antes. Quase todos os canais de televisão tinham seus próprios festivais e eles eram assistidos com muito fervor pelos brasileiros. Havia torcidas organizadas gigantes e apaixonadas e se quebravam recordes de audiência. Os músicos que participavam eram vendidos pelos programas quase como personagens de novela. Tio Rebelde, o Bom Moço, a Maluquinha, o Veterano, ou seja, a música adquiria um papel muito privilegiado, pois conseguia gerar grande interesse do público. Para entendermos melhor, vamos fazer uma brincadeira e falar das principais linhas de músicos como se elas fossem casas do Game of Thrones. Então, primeiro havia a Casa da Jovem Guarda, que era muito popular entre os jovens, pois copiavam as músicas, as roupas e os trejeitos dos músicos mais famosos do rock americano e britânico. Ter um apelido era praticamente um pré-requisito para entrar na Casa da Jovem Guarda. Alguns dos mais famosos eram Roberto Carlos, o Rei, Erasmo Carlos, o Tremendão, Vanderleia, a Ternurinha e Ronivon, o Pequeno Príncipe. Mas havia quem fosse jovem e não gostasse nem um pouco da Casa da Jovem Guarda, como era o caso da galera da Casa Bossa Nova, que fora fundada nos longínquos anos 50 por Tom Jobim e João Gilberto, que inclusive sempre disse que não tocava bossa nova, só samba. O fato é que a bossa nova surgiu desses músicos virtuosos e criaram uma forma de tocar samba elegante e refinada, com elementos da música clássica e do cool jazz, que foi muito popular nos Estados Unidos dos anos 50. Em 1967, essa casa era ocupada por jovens nobres de classe média alta, que se reuniam sobretudo na casa de Nara Leão. Era realmente na casa da menina. As músicas simples e harmonicamente pobres da Jovem Guarda não atraíam o gosto da galera sofisticada da bossa nova. Mas também havia quem não gostasse de nenhuma dessas duas casas, como por exemplo, a galera da casa tradicionalista de esquerda. Esse pessoal achava que tanto a galera que curtia bossa nova, quanto o pessoal da Jovem Guarda estavam contribuindo com a cultura dos colonizadores, que eles, na verdade, estavam se rendendo aos americanos imperialistas e jogando fora a rica tradição da música brasileira. Quase sempre militantes de esquerda, estes artistas pregavam que nosso país tinha que ser soberano, tanto em sua política quanto em sua cultura. Para isso, artistas como Edu Lobo e Geraldo Vandré tentavam recuperar os feitiços da musicalidade brasileira anterior à bossa nova, fazendo músicas que falassem sobre o povo brasileiro e suas lutas. Tá ok, galera, beleza. Mas o que rola aqui? Fora dessas picuinhas, vários artistas simplesmente não se encaixavam muito bem em nenhum desses arquétipos e queriam utilizar todas as possibilidades das mídias novas sem necessariamente se render ao jogo delas. Queriam encontrar jeitos brasileiros de se fazer arte sem perder a riqueza que a música internacional oferecia. Eles queriam organizar um movimento para desorganizar a arte do Brasil e acabar com as suas fronteiras. Queriam continuar o legado de João Gilberto, fazendo uma arte completamente diferente do que ele fazia. Estes bruxos estranhos, vindos da Bahia, do Rio, de São Paulo, iriam criar um monte de bagunça, chocar as pessoas, ridicularizar o que era sério e se emocionar com o que era ridículo. Iriam virar a música e a televisão de ponta cabeça. As
vezes, literalmente. Iriam cantar músicas de Natal com uma arma na cabeça, iriam usar roupas extravagantes e chamativas, e quando reclamassem das roupas, iam ficar nus. Esses bruxos estranhos são os tropicalistas, e é exatamente sobre eles que nós vamos falar com mais calma no próximo vídeo. A Tropicália era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia.